Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos estar fazendo a correção da página 69, tá? Página 69. Então, olha só. 1.4. Em dupla, elabore duas situações problemas envolvendo o teorema de Pitágoras. Depois, troquem seus problemas com outra dupla para resolver. Analisem os procedimentos utilizados e validam a solução encontrada. Isso daqui, então, vocês podem criar um problema, né, utilizando o teorema de Pitágoras, tá? Não vai dar para a gente trocar os cadernos nesse momento, então é só criar a situação problema, tá bom? 1.5, na página 69. A medida do raio de cada circunferência na figura é igual a 4 centímetros. Então, ó, essa medidinha aqui, que é o raio, ó, é igual a 4 centímetros. Essa medidinha aqui, ó, que é o raio da circunferência, é igual a 4 centímetros, certo? Então, aqui é 4, ó, é o raio, e aqui também é 4, que é o raio também, centímetros. Determine a área desse triângulo equilátero. Então, quer dizer que o lado desse triângulo equilátero aqui, ó, se aqui é 4, que é 4, 4 mais 4, o lado é 8 centímetros, o lado desse triângulo. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais, certo? Então, eu fiz o desenho dele aqui, ó. Um lado, aqui o raio é 4 e aqui é 4. 4 mais 4 quer dizer que o lado é igual a 8. Se ele é equilátero, esse lado é 8 centímetros, esse é 8 e esse é 8. E aí, nós temos uma formulinha para encontrar, ali que é o quê? Que a gente encontre a área desse triângulo equilátero. Nós temos uma formulinha para encontrar a área, que é lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Essa é a receitinha, ou seja, a formulinha para encontrar a área do triângulo equilátero. Nós sabemos, então, que o lado é 8. Então, nós vamos substituir aqui na formulinha o L igual a 8, que quem é o L? O A é a área e o L é o lado. Então, vai ficar 8 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, potência, né, que dá 64, vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Aqui a gente pode dividir 64 por 4, dá 16, raiz quadrada de 3. Então, chegamos nessa conclusão aqui, certo? Temos também, pessoal, a formulinha para encontrar a altura do triângulo equilátero, que é lado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? Tudo bem, pessoal? Então, 1.5 ficou assim. Agora, 1.6. Determine a medida do segmento AB. Então, ó, aqui é A, aqui é o B e aqui é C. Tá meio apagado, né? Então, o que ele quer? Que a gente determine a medida do segmento AB. De A até B, fizemos um ponto de interrogação. Conforme o desenho a seguir, que representa uma tesoura simples de telhado. Sabe o telhado? Eles colocam em forma de triângulo para ele ficar mais rígido, né? Então, ele está representando essa tesoura que se faz nos telhados da casa, né? Uma tesoura simples de telhado. Sabendo que AC, BC é igual a 2,5, então, de A até C é 2,5, de B até C é 2,5, que ele colocou que são iguais, e que o CD é 1,5, o C até D, aqui é o D, ó. É 1,5, calcule a medida de AB, que é essa medida aqui de AB, ó, de A até B. Bom, como nós temos essa medida, AC, e nós temos essa medida AD, né, nós temos, se a gente considerar esse triângulo verde que eu fiz aqui, ó, aqui a gente vai ter um ângulo de 90 graus, certo? Então, se a gente considerar esse triângulo aqui, tá? Nós vamos encontrar por aqui o teorema, o valor de A até D pelo teorema de Pitágoras, porque aí nós vamos ter, aqui vai ser, analisando esse triângulo verde agora, ó, o lado oposto a ele vai ser a hipotenusa, ângulo oposto a 90 graus, aqui vai ser um cateto e aqui vai ser outro cateto, certo? Então, a gente pode usar Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos catetos ao quadrado. Mas quem é a hipotenusa? É 2,5, substituímos ao quadrado. Quem são os catetos? Um é 1,5 e o outro eu não sei, vamos chamar de x. Então, vai ficar x ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. 2,5, aí vamos resolver as potências. 2,5 ao quadrado é 6,25, igual
x ao quadrado mais 1,5 vezes 1,5 dá 2,25, certo? Aí nós vamos resolver. Deixo o x ao quadrado e passo 2,2 para lá. Como é uma igualdade, então eu deixei o x ao quadrado no primeiro membro e 6,25 menos 2,25 no segundo membro. Sempre a gente separa, geralmente. Fica mais fácil, né? A gente colocar quem tem x no primeiro membro e quem não tem no segundo. Fizemos essa subtração, 6,25 menos 2,25 deu 4. Esse 2 que é potência, a gente passa em forma de raiz. Raiz quadrada de 4 vai dar 2. Descobrimos aqui, então, que a medida de A até D é igual a 2 centímetros. Mas a gente não quer a medida de A até B. Então, aqui é x, aqui também, porque desse lado é igualzinho a esse, já que ele é um triângulo isósceles. Então, 2 mais 2 vai dar 4. Logo, o segmento AB é 4 centímetros. Certo? Tudo bem? Exercício 1.7. O arquiteto, ainda na página 69, o arquiteto Marcelo elaborou um esboço do projeto arquitetônico da parte superior da fachada de um edifício, conforme o esquema a seguir. Olha só como ele fez a fachada aí desse edifício. Então, nós temos aqui os dois lados iguais, 2 e 2, quer dizer que é um triângulo isósceles, né? Porque esse lado é igual a esse, certo? Aqui é M, aqui é N, aqui é a altura. Então, o que ele quer que a gente descubra, ó? Determine a altura da fachada do edifício. Então, ele quer primeiro a altura. Coloquei até aqui que a gente quer a altura. No B, qual é a medida da largura da fachada do edifício? Que seria aqui a altura, né? Então, aqui seria a gente procurar essa fachada. Então, ó, vai ser aqui, ó, a largura da fachada. Nós vamos encontrar também, né? Qual a medida da largura da fachada do edifício. E na C, qual é a área total da fachada do edifício, certo? Então, nós temos aqui essa parte, falta encontrar o M e o N e a altura. Então, A, determine a altura da fachada do edifício. A altura, então. Bom, nós podemos encontrar essa medida aqui, X, que a gente não tem. Já que a gente sabe, olhando aqui para esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, né? Nós temos duas medidas e falta essa daqui, então. Então, a gente pode encontrar, chamar aqui, essa medida daqui até aqui de X. E nós vamos ter, então, ó, aqui é um triângulo retângulo. Então, nós temos que aqui o X vai ser a hipotenusa. Os outros dois lados serão catetos. Então, a gente aplica Pitágoras, né? Onde a hipotenusa é o X, ó. 90 graus, lado oposto é o X. Os catetos são 2 e 2. Esse aqui é um cateto, ó. E aqui é outro cateto, certo? Então, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar 4 mais 4. 4 mais 4 dá 8. Não tem raiz quadrada exata de 8. O que a gente faz? Decompõe em fatores primos. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. E aí, a gente tira da raiz quadrada de... Como a gente tira? Como é uma raiz quadrada, a gente vai pegar os números primos, né? Esses números primos que nós encontramos, e nós vamos colocar de 2 em 2. Ó, fica 2 elevado a 2 vezes 2, certo? Esse expoente a gente cancela com o índice, liberta esse 2 da raiz. Esse 2, não tem nada, aqui quer dizer que tem 1. Ele fica 1, não dá para simplificar com o 2, que é o índice. Ele se mantém na raiz, esse 2. Então, raiz quadrada de 8 é igual a 2 raiz quadrada de 2. Então, como a gente fez, ó? 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. 2 mais 2 volta a ser os 2 que a gente tinha, tá bom? Propriedade de potência. Então, por que a gente eleva a 2? Porque aqui, ó, se é uma raiz quadrada, o índice é 2. A gente simplifica esse 2 com esse e o 2 sai da raiz. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Encontramos, então, a medida desse x aqui, ó. Como ele é isósceles, vamos encontrar a hipotenusa, né? Que nós encontramos a hipotenusa x, certo? M e N são iguais, porque a altura, quando um triângulo é isósceles, quando a altura desce, esses dois lados aqui da base, eles ficam congruentes, né? O M e o N. Então, ó. Então, nós vamos fazer que x, que é essa medida, dividido por 2, vai dar a medida de M e de N. Já que o x é isso aqui, né? Essa daqui até aqui. A gente divide por 2, mas quem é o x? Então, nós vamos fazer aqui, ó. MN é igual a N, que é x dividido por 2.
Mas quem é o x? É o 2 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Se está dividindo, a gente cancela 2 dividido por 2 dá 1 raiz quadrada de 2. Quer dizer que aqui o m é raiz quadrada de 2, certo? E o n é igual a raiz quadrada de 2. Tudo bem? Encontramos a medida de m e de n, certo? Agora, B, qual é a medida da largura da fachada do edifício? Né? Não, ainda nós temos a altura para encontrar aqui no A, né? Nós descobrimos o M, o N, falta o A ainda, ó, determinar a altura da fachada do edifício, certo? Aqui a gente pode usar também triângulo retângulo, né? Aqui sendo o cateto, aqui sendo 2, aqui a altura e aqui o M. A gente quer achar a altura aqui, certo? O lado oposto ao ângulo de 90 graus, aqui nesse caso vai ser a hipotenusa. Aqui, então, vai ser um cateto, aqui vai ser outro cateto. Também a gente poderia usar aquela ideia da relação dos triângulos retângulos, né? A altura ao quadrado é igual a m vezes n. Lembra que a gente estudou essa parte? Que é homem, mulher, nenê? Aquela relação que nós estudamos? Poderia ser ela também, tá? Então, aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Quem é a hipotenusa? O 2 ao quadrado, que é igual. Quem é o H? É um cateto ao quadrado e o outro cateto, raiz quadrada de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, H ao quadrado. Quando eu tenho uma raiz elevada a 2, eu cancelo o expoente com o índice da raiz. E aí eu liberto 2, ó, eu cancelo a raiz, então ficou só 2. Isolo o H ao quadrado, né, igual 4, levo 2 para lá, 4 menos 2 vai dar 2. Esse 2 que é potência passou em forma de raiz quadrada, certo? Então, aqui, ó, eu passei esse 2 para cá, ficou H ao quadrado igual a 4 menos 2. Como é uma igualdade, eu coloquei o H ao quadrado primeiro igual a 4 menos 2. Dá 2, esse 2 que é potência passa em forma de raiz. Então, assim, nós encontramos a altura, certo? Na B ele fala qual é a medida da largura da fachada do edifício. Aqui vai ser, então, 2 raiz quadrada de 2, que é 2 vezes raiz quadrada de 2. Certo? Então, a medida da largura da fachada é 2 raiz quadrada de 2. Na C, ele fala qual é a área total da fachada do edifício. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Qual é a nossa base? Que a gente acabou de encontrar, né? 2 raiz quadrada de 2 vezes a altura. Qual é a altura? Raiz quadrada de 2, dividido por 2. Esse 2 a gente cancela com esse. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, todas as vezes que a gente tem duas raízes se multiplicando, a gente tem os índices iguais, a gente considera um único radical e multiplica os números que estão dentro. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2, que é o que deu aqui. Certo? Tudo bem? Então, pessoal, nós encontramos o item A, que é a altura, raiz quadrada de 2. A medida da largura da fachada, que é 2 raiz quadrada de 2, e a área, que é 2. Certo? Tudo bem? O 1.8, pessoal, que é o da Sofia, eu resolvi ele, mas ele cai numa equação do segundo grau. Nós vamos voltar nele mais pra frente, tá bom? Tá resolvidinho, mas futuramente a gente volta nele pra resolver, pra explicar certinho pra vocês, tá bom? Tudo bem? Então, pessoal, agora nós vamos na página 70, situação de aprendizagem 3, ponto médio. Ponto médio é um ponto que está no meio, certo? No meio de um segmento. Então, olha só, na malha quadriculada estão representados 5 segmentos de reta. Escreva as coordenadas dos pontos das extremidades e das coordenadas do ponto médio de cada segmento, analisando as coordenadas das extremidades de cada segmento e as coordenadas dos seus respectivos pontos médios. Qual é a relação entre elas? Então, vamos lá, olha só. Vamos identificar aqui quem é o ponto A, quem é o ponto B, certo? Olha só, quem é o ponto A? O ponto A, ele é 2 em x. Sempre a gente sabe que primeiro é x, depois o y. Essa matéria é muito gostosa, gente, tá? Espero que vocês gostem. E 6 em y. B, menos 2 em x, né? Vem aqui na reta do x, ó. E no y ele é 2. Bom, e o ponto que tá no meio delas, ó? 2 pontinhos na diagonal, 2 na diagonal.
Então, nós vamos ter que o ponto médio é o ponto que está no meio. Então, o ponto médio, nós vamos falar assim, ó, de ponto médio do ponto AB vai ser quem? Em X ele é 0 e em Y ele é 4. Gente, uma forma de encontrar esse ponto médio, né? Nós vamos ver como que a gente pode encontrá-lo. Bom, então como a gente pode? A gente pode achar o X do ponto médio, que vai ser sempre somar as coordenadas do XA e do XB. Vamos chamar aqui de XA, aqui de YA. Aqui de XB e aqui de YB. Então, o ponto médio é um ponto que está no meio. Nós vamos fazer a média aritmética do ponto X, ó. XA mais XB dividido por 2. Quem é XA? 2. Quem é XB? Menos 2 dividido por 2. Mais com menos, menos. 2 menos 2 vai dar 0 dividido por 2, que vai dar 0. Encontramos, então, o X do ponto médio. E o Y do ponto médio, como será? Mesma coisa, nós vamos pegar o Y do ponto A mais o Y do ponto B e dividir por 2. Quem é o Y do ponto A? 6. Mais quem é o Y do ponto B? 2 dividido por 2. 6 mais 2 vai dar 8, dividido por 2 vai dar 4. Aqui o Y do ponto médio. Certo? Tudo bem? Então, nós encontramos o ponto médio do segmento AB. Certo? O AB. Vamos fazer agora do EF, pode ser? EF. Quem é o E? Vamos lá. O ponto E, olha só. Esse aqui, ele é 0 em X e 0 em Y. O ponto F é quem? 3 em X e menos 3 em Y. Então, ó, vem aqui no ponto F, ele está no X, ele é 3, no Y é menos 3. Para encontrar o ponto médio, X do ponto médio vai ser quem? 0 mais 3, dividido por 2. 0 mais 3 vai dar 3, dividido por 2, vai dar 1,5. Certo? E o Y do ponto médio desse segmento? Y mais Y do ponto E mais Y do ponto F. Então, 0 mais menos 3, dividido por 2. Mais com menos vai dar menos. Então, vai dar menos 3, dividido por 2, que vai dar menos 1,5. Quem é, então, o ponto médio? O ponto médio aqui é quem? 1,5 em X e menos 1,5 em Y. Olha só, vamos vir aqui, então. 1,5 em X, 1. 2 está aqui, então no meio está aqui. E menos 1,5 em Y. 1 está aqui, 2 está aqui, 1,5. Então, ó, o ponto médio vai ser aqui, ó. Ponto médio. Aqui também era o ponto médio. Certo? Tudo bem? Olha só como ficou. Desse lado agora a gente vai fazer do JI. Ó. JI, o segmento. Quem é o J? 4 em X, 4 em Y. Quem é o I? O I. 6 em X, 5 em Y. Vamos encontrar então o ponto médio. X do ponto médio é quem? 4 mais 6. Dividido por 2. 4 mais 6 vai dar 10, dividido por 2 vai dar 5. Certo? E depois vamos fazer agora do YM. Quem vai ser? Y. 4 mais 5 dividido por 2, que vai dar 4 mais 5, 9, dividido por 2, que vai ser igual a 9 dividido por 2, 4,5. Então, o ponto médio aqui desse segmento vai ser 5 em X, 4,5 em Y. Vamos ver, ó. 5 em X e 4,5 em Y. Ó, exatamente esse ponto aqui, ó. Tá no meio do segmento, é o ponto médio. Ele tá no meio, ó, do J e do I, tá bom? Vamos fazer agora do CD. Então, ó, quem é o ponto C?
Quem é o ponto C? 1 e 1. 1 em X, 1 em Y. Quem é o ponto D? 5 e 1. Então, o X do ponto médio vai ser 1 do C mais 1 do 5 do X, né, dividido por 2. 1 mais 5, 6, dividido por 2 vai dar 3. Y do ponto médio, quem vai ser? 1 mais 1. 1 mais 1 dividido por 2. 1 mais 1, 2, dividido por 2 vai dar 1. Então, o ponto médio aqui vai ser quem? 3 em X e 1 em Y. Então, 3 em X, 1 em Y. Vai dar esse ponto médio aqui, ó. Tem 3 no X, 1 no Y. E falta agora só o GH. GH. Quem é o ponto G? 6 em X, 2 em Y. Quem é o ponto H? H, 6 em X, menos 3 em Y. Então, vai ficar que o X do ponto médio vai ser 6 mais 6 dividido por 2, ó. 6 em X, 6 em X do G e 6 no X do H. 6 mais 6, 12, dividido por 2 vai dar 6. E o Y do ponto médio? 2 mais menos 3, dividido por 2. Mais com menos, menos. Então, Y, M vai ser igual. Tenho 2, devo 3, vou ficar devendo 1 dividido por 2, que vai dar meio, né? E meio é igual, 1 dividido por 2 vai dar 0,5 negativo. Então, ó, o X, quem é o ponto médio nesse caso? Descemos para baixo aqui, gente. 6 e menos meio. Então, ó, 6 em X e meio em Y. Meio vai dar aqui mais ou menos, né? Ó. Esse aqui é o ponto médio. Então, pessoal, nós encontramos todos os pontos médios do segmento. Os pontos que estão no meio, certo? Tudo bem? Então, ele perguntou a relação também, né? Então, a relação que as coordenadas do ponto médio é que as coordenadas do ponto médio são obtidas pela média entre as abscissas e entre as ordenadas dos pontos que pertencem às extremidades do segmento. Ou seja, a gente pega, as abscissas são x, né? Então, a gente pega o x de um ponto e o x do outro ponto, soma e faz a média aritmética, divide por 2. Encontramos o x. Fazemos isso com as ordenadas também, né? Somamos o ponto y do x, né? Somamos o y do ponto A e o y do ponto B, né? As coordenadas que foram dadas aqui, as ordenadas que foram dadas aqui. E aí a gente faz a média aritmética, divide por 2 e aí encontra o resultado, certo? Então, para encontrar o ponto médio, a gente vai fazer aqui, ó, a média aritmética do x e a média aritmética do y. Nós vamos encontrar x do ponto E, o x do ponto médio e o y do ponto médio, certo? Tudo bem? Fazendo as médias aritméticas, certinho? Pessoal, o vídeo deu extenso até aqui. Quinta-feira eu envio novamente um vídeo corrigindo a página, o exercício 1.2 da página 70, 71 e 72, tá bom? Beijo no coração, bye bye, tchau, tchau. Até quinta, qualquer coisa à tua disposição, tá? Beijo, tchau, tchau.